Você já percebeu que dentro de você existe uma parte que não gosta de ser olhada? Uma presença silenciosa, escondida, que você evita reconhecer, mas que, mesmo negada, sempre encontra uma forma de se manifestar. Eu a chamei de sombra. Não é algo externo, nem um inimigo distante. A sombra é o reflexo de tudo aquilo que você rejeitou em si mesmo. Sentimentos, medos, desejos, pensamentos que você preferiu empurrar para o escuro da alma. Mas ela nunca desaparece. E quanto mais você tenta ignorá-la, mais força ela ganha. A sombra se revela nos momentos em que você perde o controle, sem entender o porquê. Ela se manifesta quando você sente uma raiva desproporcional, um ciúme incontrolável, ou quando critica nos outros exatamente aquilo que esconde em si mesmo. Você pode negar a existência dela, mas isso não a enfraquece. Pelo contrário, a sombra se alimenta da sua negação e cresce em silêncio, aguardando a hora de se mostrar. E o mais assustador é que ela sempre encontra um caminho, mesmo que seja nos seus sonhos, nos seus impulsos ou até nos seus relacionamentos mais próximos. Você talvez pense que é mais seguro continuar escondendo essa parte, como se ela fosse uma ameaça, que precisa permanecer aprisionada. Mas eu preciso te dizer uma verdade. Não há liberdade sem olhar para a sombra. Ela não é um monstro criado para te destruir. Ela é um pedaço de você mesmo que clama por reconhecimento. O que você rejeita em si te domina. O que você aceita se transforma em força. Quando você encara sua sombra, você descobre não apenas seus defeitos ocultos, mas também potenciais que nunca ousou explorar. E é por isso que hoje eu te convido a um desafio que poucos têm coragem de aceitar. Olhar para dentro e enfrentar sua sombra. Não como quem enfrenta um inimigo, mas como quem se aproxima de uma parte esquecida de si. Essa é a jornada mais difícil, mas também a mais transformadora que um ser humano pode trilhar. Pois somente quando você ilumina o que está oculto é que se torna verdadeiramente inteiro. E lembre-se, a verdadeira luz não está em negar a escuridão, mas em atravessá-la sem medo. Quando você se recusa a olhar para a sua sombra, ela se esconde em pequenas atitudes que parecem banais, mas que carregam um peso enorme. Uma palavra dita com raiva, um julgamento precipitado, uma inveja disfarçada de crítica. Tudo isso não nasce do nada. São fragmentos daquilo que você tentou esconder, mas que encontra sempre uma brecha para emergir. Negar a sombra é como tampar uma fonte de água com as mãos. Por mais que você tente, a pressão sempre encontrará uma fissura para escapar. Eu sei que o medo de encarar o que existe dentro de si mesmo é real. Muitos preferem viver correndo da própria escuridão, acreditando que assim estão mais seguros. Mas a verdade é que quanto mais você corre, mais a sombra te persegue. Ela se projeta nos outros, transformando pessoas em espelhos vivos dos seus próprios conflitos. Você já se perguntou por que alguém desperta em você uma antipatia imediata? Muitas vezes, o que você odeia no outro é exatamente o que você se recusa a aceitar em si mesmo. A sombra não é apenas feita de defeitos ou sentimentos vergonhosos. Ela também carrega aspectos de grandeza que você não teve coragem de assumir. Quantas vezes você deixou de expressar sua criatividade por medo de julgamento? Quantas vezes sufocou um desejo legítimo de mudança apenas porque acreditava que não era digno de viver aquilo? Tudo o que é reprimido vai para a escuridão, e lá se mistura o que é belo e o que é doloroso. A sombra não é só o que te assusta, é também o que poderia te libertar. O caminho para integrar a sombra começa pelo reconhecimento. Observar sem máscaras, sem desculpas, quem você realmente é. Isso exige coragem, porque é mais fácil culpar o mundo
culpar os outros, do que admitir que há algo em você que precisa ser transformado. Mas é exatamente nesse reconhecimento que nasce a verdadeira liberdade. Quando você encara sua sombra, você deixa de ser refém de forças inconscientes. Você para de agir no piloto automático e passa a escolher quem deseja se tornar. Enfrentar a sombra não significa se entregar a ela. Significa olhar nos olhos daquilo que você temeu por toda a vida e perceber que, no fundo, não era um inimigo, mas um mensageiro. Um guia que aponta para onde está a sua ferida e, ao mesmo tempo, para onde pode estar a sua cura. Porque a cura nunca vem da fuga, mas do mergulho. Aquilo que você não encara te controla. Aquilo que você enfrenta te fortalece. Você pode começar esse processo observando seus próprios gatilhos. Pergunte-se: o que me irrita de forma desproporcional? O que eu julgo nos outros sem tolerância? Onde sinto vergonha de mim mesmo? As respostas para essas perguntas revelam caminhos diretos até sua sombra. Não tenha medo dessas respostas. Elas são portas para um autoconhecimento profundo, portas que muitos jamais ousam atravessar. Mas se você atravessá-las, descobrirá uma versão de si que nunca imaginou existir. Lembre-se, ninguém é feito apenas de luz. Aqueles que parecem perfeitos escondem suas batalhas em silêncio. E é exatamente nesse silêncio que a sombra cresce. Mas você não precisa alimentá-la com negação. Você pode convidá-la para a luz da consciência. Ao fazer isso, você perceberá que a vida deixa de ser uma luta contra si mesmo e se torna uma jornada de integração. O inimigo invisível se transforma em aliado silencioso. O mais belo desse processo é que, ao integrar sua sombra, você também aprende a olhar os outros de maneira diferente. Passa a enxergar menos inimigos e mais espelhos. Percebe que todos carregam dores, medos e contradições semelhantes às suas. Isso gera compaixão. A arrogância desaparece, e no lugar dela surge a humildade de quem reconhece a própria humanidade, porque só quem enfrentou a escuridão dentro de si pode realmente compreender a dor que existe nos olhos do outro. Você talvez pergunte: até onde isso pode me levar? A resposta é simples: até a sua própria inteireza. Enquanto você rejeitar partes de si, viverá em pedaços, sempre tentando preencher vazios que nunca se completam. Mas quando você aceita tanto a sua luz quanto a sua escuridão, encontra o equilíbrio que sempre buscou. É nesse ponto que você deixa de ser prisioneiro de um eu fragmentado e passa a viver como um ser inteiro, consciente de todas as suas partes. E eu te digo, esse é o verdadeiro poder do autoconhecimento. Não é sobre se tornar perfeito, mas sobre se tornar completo. Não é sobre eliminar a escuridão, mas aprender a caminhar com ela. Porque a luz não tem valor se não conhece a noite. A sombra é parte da sua história. E apenas quando você a aceita é que pode escrever de fato a sua própria vida. Chegou o momento em que você precisa escolher: continuar negando a sua sombra ou ter a coragem de encará-la. Essa decisão ninguém pode tomar por você. O mundo vai continuar oferecendo distrações para que você evite olhar para dentro. Mas a verdade é que nenhuma fuga é suficiente. Mais cedo ou mais tarde, a sombra sempre retorna. E quando você menos espera, ela se apresenta de forma ainda mais intensa, exigindo que você dê a ela o que sempre negou: consciência. A vida não pede permissão para te confrontar, mas ela oferece a chance de transformação se você tiver coragem de aceitar o desafio. Eu te pergunto, quantos momentos da sua vida poderiam ter sido diferentes se você tivesse tido a ousadia de enfrentar o que escondia dentro de si? Quantas escolhas equivocadas, quantos silêncios pesados, quantas palavras ditas no calor da emoção
poderiam ter sido evitadas? Não se trata de se culpar, mas de compreender que você ainda tem tempo. A sombra não é sua inimiga, ela é sua oportunidade. E quando você perceber isso, vai entender que até mesmo seus erros carregavam um propósito, o de te guiar para este instante, o momento em que você decide se tornar inteiro. Nunca esqueça, não existe luz verdadeira sem escuridão. É fácil se encantar com as partes de si que brilham, mas é no confronto com a sua escuridão que você descobre de fato quem é. A coragem não está em se mostrar perfeito, mas em se mostrar humano. E ser humano é ser paradoxal, é carregar luz e trevas no mesmo coração, é aprender a caminhar em equilíbrio entre os dois. Quando você aceita essa verdade, descobre que não precisa mais lutar contra si mesmo, porque, finalmente, você se reconcilia com quem realmente é. Agora, eu quero te deixar uma pergunta que só você pode responder. Você tem coragem de enfrentar sua sombra? Se essa reflexão tocou algo dentro de você, compartilhe sua visão nos comentários. Quero ler o que a sua alma tem a dizer. E se deseja continuar essa jornada de autoconhecimento profundo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui, você sempre encontrará palavras que ecoam como espelhos, para que nunca esqueça que a maior viagem da sua vida não é para fora, mas para dentro de si mesmo.